Em 1947, um homem entrou nos arquivos secretos do Vaticano. Ele tinha autorização para ficar apenas 4 horas. Saiu calado, com o rosto pálido, e nunca mais falou sobre o que viu. O que exatamente ele encontrou? Ninguém sabe. Tempos depois, cartas foram descobertas. Nelas, pistas sombrias. Há registros que não deveriam existir. Eles falam de coisas que desafiam nossa compreensão. Nem todos os anjos são de luz. Hoje, nós vamos entrar nesse labirinto. E no final, você vai entender por que algumas verdades precisam continuar enterradas. O Vaticano é mais do que a sede da Igreja Católica. É uma cidade murada, cheia de símbolos, rituais milenares e histórias sussurradas nos corredores. Mas o que pouca gente sabe é que sob seus pés existe um lugar ainda mais misterioso. Os Arquivos Secretos do Vaticano. Um subterrâneo gigantesco com estantes que se estendem por mais de 50 quilômetros. Documentos antigos, cartas de reis, registros de julgamentos, escritos ocultos, tudo trancado a 7 chaves. E o mais curioso é o nome oficial: Arquivo Secreto Apostólico do Vaticano. Muitos acham que secreto significa apenas privado. Mas não é bem assim. Existem textos ali que nem mesmo os papas leram por completo. Conteúdo desconhecido e talvez perigoso demais para ser revelado. A história que você ouviu no começo é real. Um estudioso, cujo nome foi mantido em sigilo, recebeu permissão para consultar alguns documentos específicos. Mas ao final da visita, ele parecia ter visto um fantasma. Nos anos seguintes, ele abandonou completamente a carreira. Nunca mais voltou a Roma. E só depois de sua morte, foi encontrada uma carta nunca enviada, escondida em uma Bíblia antiga. Vi documentos sobre criaturas celestes que não eram anjos, e sobre um objeto que ainda paira sobre a Terra. O Vaticano, além de guardar segredos na Terra, também olha para o céu. Pouca gente sabe, mas a Igreja tem envolvimento direto com um observatório astronômico localizado nos Estados Unidos, no estado do Arizona. Lá, funciona um telescópio extremamente avançado. E o que mais chama a atenção é o apelido que ele recebeu: Lúcifer. Sim, Lúcifer. O nome oficial é técnico e complicado, mas o apelido pegou. Coincidência ou provocação? Ninguém sabe. O que se comenta é que o observatório está monitorando algo incomum que se aproxima da Terra. Uma presença silenciosa. Uma anomalia. E segundo rumores de dentro da própria Igreja, isso estaria ligado a antigos manuscritos que falam do retorno de entidades celestes. Entidades que não seriam anjos. Dentro dos arquivos também existem documentos de exorcismos proibidos. Casos onde padres falharam, onde o mal não foi expulso. Dizem que existe um manual, usado apenas por um grupo seleto de exorcistas do Vaticano, que descreve entidades que não respondem a nenhum ritual conhecido. Entidades que falam línguas antigas que nem mesmo o latim consegue traduzir. Alguns padres que tentaram enfrentá-las desapareceram da história da Igreja. Em 1917, 3 crianças em Fátima, Portugal, afirmaram ter recebido mensagens da Virgem Maria. O Vaticano reconheceu o milagre, mas escondeu o terceiro segredo por décadas. Quando finalmente divulgaram, muitos duvidaram da versão oficial. Dizem que o verdadeiro texto fala de um colapso espiritual global, da queda da Igreja e de uma presença não humana infiltrada na Terra. O próprio Papa João Paulo I, que teria lido o segredo original, morreu misteriosamente 33 dias depois de assumir o cargo. Entre os documentos mais escondidos estariam manuscritos do século IV, relatando encontros com anjos que desciam dos céus, mas não tinham asas. Tinham luz metálica, vozes vibrantes e não respondiam a orações. Os antigos monges não sabiam como descrever o que viam. Chamaram de anjos caídos, outros de mensageiros do firmamento. Hoje, alguns estudiosos acreditam que eram relatos primitivos de contatos com seres extraterrestres. A grande pergunta é:
Por que o Vaticano esconderia essas informações? A resposta pode ser mais simples e mais assustadora. Se parte desses documentos provasse que a humanidade não está sozinha, ou que entidades espirituais não são como imaginamos, o colapso da fé seria inevitável, e talvez, só talvez, esses arquivos não sejam sobre conhecimento, mas sobre proteção. Proteção contra verdades que o mundo não está preparado para aceitar. Imagine que tudo isso é real, que os arquivos secretos contêm provas de uma história diferente. Uma história onde céu e inferno não são apenas metáforas, onde anjos e demônios podem vir das estrelas, onde o Vaticano não é apenas uma instituição religiosa, mas a guardiã de algo que está por trás do véu da realidade. Então te pergunto, e se o que eles escondem for para o nosso próprio bem? E se saber demais for o verdadeiro perigo? Você acabou de passar pelo Vórtice.